Meu nome é Andresa, eu sou casada com o Francisco há 15 anos, eu sou professora universitária e hoje eu quero compartilhar com vocês um processo de um luto que a gente passou, que iniciou em 2016. Naquele ano eu fiquei grávida de gêmeos, do Samuel e da Rebeca, após um parto prematuro, e 17 dias depois a Rebeca faleceu. A gente passou por momentos muito difíceis, mas eu gostaria de destacar dois aspectos, né, nesse processo de luto que a gente viveu, né? Primeiro que o luto, ele é um processo muito difícil, né? Para nós foi muito complicado, porque a gente estava vivendo um período de nascimento, né, que era esperado celebrar a vida, celebrar o nascimento, a chegada de novos bebês à nossa família. E a gente estava passando por uma perda, né? Passando pela morte, passando pela dor. E foi um momento bem difícil, porque por muitas vezes a gente teve que abafar aquela dor, né? Não sentir aquela dor, porque a gente tinha o Samuel para cuidar. Ele ficou 6 meses na UTI, né? Precisando de cuidados. E então a gente teve que fazer do luto uma luta, né? Uma luta pelo Samuel. Então a gente viveu o luto pela Rebeca e a luta pela vida de Samuel, já que ele estava buscando, né, a vida naquele tempo. Então é um processo, a gente passou por muitas fases, né, muitos altos e baixos, é, e, e é dia após dia, né? É um dia de cada vez que a gente vivencia, né? Tem dias a gente ainda lembra dela, vamos lembrar pelo resto da vida, né? Nenhum filho substitui o outro. Sentimos saudade, perguntamos e se ela tivesse aqui, como seria, né? E ao mesmo tempo a gente entende que ela cumpriu a sua missão, que o tempo dela era aqueles 17 dias e que ela voltou para os braços de Deus, né? Então o luto é um processo, há muita dor, né? Há muita dor, há muito choro, muita lágrima, mas há também muito amor e é isso que fica. E um outro aspecto que eu gostaria de compartilhar é a importância de ter pessoas nesse momento ao nosso lado. E hoje, em especial, eu quero falar do Carlos Marcelo, da importância dele nesse processo de luto. E de luta também com o Samuel, né? Ele esteve conosco durante todo o processo. Eu lembro do Carlos Marcelo no dia do nascimento deles, né? Ele estava lá com a gente, né? No dia da morte da Rebeca, no dia do sepultamento da Rebeca, e após todo o processo. Então, ter pessoas que reconhece a sua dor, que legitima a sua dor, né? Ter pessoas que diz, pode chorar, é válido o seu choro, cabe o seu choro nesse momento. Muitas vezes eu me sentia culpada por chorar, porque eu tinha Samuel. Então, como era que eu podia estar chorando se eu tinha o meu filho ali vivendo? Né? Então, a gente vive muitos conflitos. E ter pessoas para legitimar aquilo, para dizer, pode chorar, faz parte do processo, né? Você está chorando porque tem a dor, mas tem também muito amor, né? E não é fácil o que você está passando. Então, foi muito importante a presença do Carlos Marcelo. Eu falo por mim e por Francisco também, né, de ter uma pessoa como ele durante todo esse tempo, durante todo esse processo. Então é isso que eu gostaria de deixar registrado, né, sobre o luto, né, de que é um processo, de que é um dia de cada vez, e o quanto que é importante ter pessoas é, que que dê aquele apoio e que não fale, né, palavras para magoar, mas muito pelo contrário, palavras que fortalecem, que dê força, que tire um pouco a gente daquela situação e que a gente enxergue outros aspectos naquela situação. E o Carlos Marcelo, ele fez muito isso, né, nesse processo que a gente passou. Então era esse registro que eu queria deixar, eu poderia ficar falando aqui por horas sobre esse processo. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, por estar compartilhando a nossa história com vocês.